Bom dia, meus irmãos, bom dia, visitante, bom dia você que está nos acompanhando aí através da internet. Com muita alegria que a gente volta ao púlpito da igreja, trazendo uma palavra que eu penso que talvez vá fazer sentido para a vida de alguns, se não todos, mas para alguns. E é baseado nisso que eu queria primeiramente orar. Senhor, te agradeço, ó Pai, pela oportunidade que Tu nos dá, pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos aqui, como igreja, como corpo de Cristo. Que tudo aquilo que foi feito, ó Pai, seja para honrar e glorificar o Teu nome. E que Tua palavra agora não seja diferente, Senhor Deus, que Tu me uses como ferramenta Tua, a fim de que a Tua palavra possa atingir aqueles a quem Tu queres, Senhor. Trabalha igualmente na minha vida, de modo que não possa apenas serem palavras, mas também ações, que nós vivamos o Teu Evangelho. É assim que eu te peço, te agradeço em Cristo Jesus e através do Teu Espírito. Amém. Ano passado, nós estivemos ali com os homens valorosos de oração na Missão Vida, inclusive passou no nosso vídeo de retrospectiva. Foi um momento muito bom, não só os homens foram presentes, mas também esposas, alguns jovens. Foi uma noite muito especial, inclusive falando com um dos líderes lá da Missão Vida, disseram que foi a primeira vez que uma igreja foi até lá para poder fazer um culto. Até então eles saem até a igreja para poder levar os internos para assistirem o culto, e foi a primeira vez então que alguém foi lá e levou o culto, alguém de fora. Foi muito bom isso. E também conversando aí com um dos líderes, uma coisa interessante que ele, no caso ela, falou, é que geralmente as pessoas internadas, a Missão Vida, ela trabalha com pessoas em situação de rua, dependentes químicos, pessoas que têm problemas com vícios. Eu acho que os irmãos já estão mais habituados, porque a gente tem visto alguns vídeos da Missão Vida. E ela falou que a questão do viver na rua e o vício estão muito interligados, porque muita gente começa então a entrar no vício, geralmente bebida ou então as drogas, e não conseguindo mais viver em casa, gastando tudo, ou mesmo tendo dificuldade com os familiares, prefere morar na rua, sustentando então seu vício. E muitos outros que já vivem na rua têm esse contato quase que diário, com o vício que circula ali entre eles. Então a questão do vício e do morar na rua, eles trabalham muito próximos. Mas eu penso que a mensagem que foi levada até eles naquele dia, relacionada ao vício e à libertação do vício, também é uma mensagem que a gente precisa trazer para a igreja. A gente pensa muitas vezes que tem mensagens que devem ser faladas na igreja e mensagens que têm que ser levadas para as pessoas de fora, quando na verdade a gente não pode fazer essa desassociação. Afinal, eles são pecadores, nós somos pecadores, e nós sofremos também com pecado. Não podemos tirar determinados assuntos, porque Deus talvez queira trabalhar em algumas pessoas que estão dentro da igreja. Inclusive, é até mais perigoso alguém que tem algum problema nesse sentido, estando na igreja. Por quê? Porque as pessoas que estão fora, as pessoas que ainda não tiveram contato com o Evangelho, elas não tiveram impacto do Evangelho em suas vidas. Elas ainda podem ter essa oportunidade, e muita gente na igreja dorme, não só dorme de dormir, mas também dorme de não querer ouvir a palavra, porque a palavra já não faz sentido, a palavra já não tem mais sabor, e é muito perigoso isso, você passar às vezes 10 anos na igreja sem conseguir escutar mais a voz de Deus. Então, a necessidade de a gente sempre estar trazendo a mensagem, sempre estar confrontando, inclusive os irmãos da igreja. Um primeiro erro que eu penso que cometemos em relação ao vício é que nós queremos de início já categorizá-lo. Quando fala em vício, pelo menos para mim, a primeira coisa que vem à cabeça é cerveja, cachaça e droga. Não sei na cabeça de vocês. Mas até que ponto a gente pode então categorizar um vício? Em mais perigoso, em menos perigoso? Realmente existem variantes. Uma pessoa que é viciada talvez no WhatsApp não vai ter os mesmos efeitos, não vai ter a princípio as mesmas ações, alguém que é viciado em crack, por exemplo.
E a gente começa então a fazer essa divisão, né? Bebidas e drogas são muito mais vício do que talvez a masturbação e a pornografia, que são um pouco menos. E será que a gente considera, às vezes, o trabalho, ou então a namorada, ou então nossos próprios filhos, às vezes como vício, e às vezes são vício também em nossas vidas? O que dizer da mídia social, das mídias sociais? Quantas pessoas viciadas em mídias sociais, e nós sequer às vezes lembramos que são vícios em nossas vidas. Então, a necessidade de a gente falar sobre isso também. Nós temos que ter em mente que todo vício tem uma característica fundamental e com grande potencial de destruição. O que é? O vício, ele sequestra o nosso coração, o vício, ele sequestra a nossa mente, e o vício sequestra as nossas ações. Então, como cristãos, nós passamos a servir ao vício, em vez de servirmos ao nosso Deus. Queria que você pudesse abrir em Efésios 5, 17 a 20, vai ser o nosso ponto de partida na Bíblia, para falarmos um pouco mais sobre esse assunto. Você abre aí, por favor, em Efésios 5, 17 a 20. Efésios 5, 17 a 20. Diz assim, Efésios 5, 17 a 20. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração, e sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós entendemos que se a Bíblia fala para a gente não fazer alguma coisa, é porque alguém está fazendo aquilo, né? Ela não vai comentar algo que não aconteceu ou não acontece. Então, a partir do momento que o autor fala aqui aos Efésios, para eles não se encherem de vinho, não se embriagarem, é porque tinha gente que estava se embriagando de vinho. E qual é o problema de se embriagar com o vinho, se encher do vinho? Nós sabemos que o álcool, ele tem o poder de dominar a nossa mente, de forma que nós muitas vezes fazemos coisas, se dominados pelo álcool, que nós nem sequer lembramos. Então, a necessidade aqui na verdade, não está restrita ao vinho em si, mas a gente tem que entender que qualquer coisa que toma a nossa mente, qualquer coisa que nos domina, deve ser evitado, porque se nós estamos cheios do Espírito Santo, como uma garrafa, por exemplo, cheia de água, você não pode enchê-la de outra coisa, a não ser que você substitua. Então, a necessidade aqui que Paulo coloca, a necessidade de nós estarmos cheios do Espírito Santo, para que outra coisa não venha dominar a nossa mente. Fica o questionamento, será que nós estamos cheios do Espírito Santo, a fim de que outra coisa não encha a nossa mente? E aí, então, a gente começa a entrar propriamente no assunto vício, porque é isso que o vício faz. Ele enche nossas vidas, ele preenche as nossas vidas, a ponto de que nada mais é necessário. Aquilo que nos enche, nos domina, é como se fosse um combustível espiritual. Em outro momento eu já falei em relação a isso, Você enche o tanque do seu carro e ele é movido a álcool, a gasolina. Você então se alimenta de manhã para poder fazer a caminhada, e a energia extraída do alimento é o que vai te dar energia para poder você caminhar. Então, basicamente, aquilo que te enche espiritualmente é o que vai te dar força e vai te dar dinamismo para você então fazer suas atividades diárias. Se você se enche do Espírito de Deus, se você se enche da sua palavra, então é isso que vai fazer você se mover. Se você se enche de outra coisa, é aquilo que vai fazer então você caminhar no seu dia a dia. Eu queria falar a respeito de um personagem, assim como a gente fez no Missão Vida, de um personagem bíblico muito conhecido. Ele se chama Sansão. Todo mundo aqui eu acho que já veio falar, se não conhece pelo menos a história toda, mas conhece o personagem Sansão. A Bíblia é tão maravilhosa que aprendemos até com os exemplos ruins.
né? Então ela ensina até através dos exemplos ruins. E Sansão, infelizmente, é um exemplo ruim, do qual nós temos que tirar algumas lições. Queria que você abrisse então em Juízes 13, de 1 a 5, e depois nós vamos ler do versículo 24 a 25. Juízes 13, não vamos ler toda a história de Sansão, porque ela é bem grande, mas alguns pontos aqui para entender quem foi esse homem. Enquanto você está abrindo em Juízes 13, eu vou falar um pouco sobre o contexto daquele momento. O povo de Deus, Israel, ele deveria ser exemplo para outros povos, não deveria ser um povo exclusivo no sentido de Deus habitando somente ali, mas Israel foi escolhido para que ele desse testemunho e fosse modelo para que outros povos chegassem a Deus, e não foi o que aconteceu. Israel se encheu de orgulho por ter o Deus verdadeiro, e depois então ele acabou se envolvendo com outros povos, e ele então perdeu essa característica de servir de exemplo para os outros. E ele então foi dominado pelos povos vizinhos, dos quais Deus tinha mandado destruir, os povos daquela região onde eles habitavam, a região de Canaã, a região que era a região que Deus disse, é a terra prometida para vocês, vão lá, mas vocês precisam eliminar os outros povos. Por quê? Porque os outros povos vão querer dominar vocês, vão querer influenciá-los. E aí onde foi o erro? Não eliminaram os povos. Então, os deuses dos outros povos acabaram entrando na cultura de Israel e, consequentemente, Israel acabou sendo desqualificada, Israel acabou sendo adulterada espiritualmente pela presença de outros deuses. E aí, então, Deus levantou juízes naquela terra, antes de que houvesse a chegada dos reis, propriamente, e os juízes, então, eles apareciam quando o povo pecava, Deus mandava uma punição, povos vinham, dominavam o povo de Deus, o povo clamava, Deus levantava um juiz, esse juiz libertava o povo, depois de pedir perdão, voltava a pecar de novo e começava todo esse ciclo. 7 vezes esse ciclo ocorreu durante esse período, e Deus sempre levantando alguém para libertar o povo. O último juiz que ele levantou, já numa situação caótica do povo de Deus, foi justamente Sansão. E eles precisavam realmente de um homem especial, de um libertador que tirasse eles da mão dos filisteus. Precisava ser alguém forte, alguém corajoso e alguém guerreiro. E quem era Sansão? Vamos ler então aqui em Juízes 13, de 1 a 5, e depois no versículo 24 a 25. 13, de 1 a 5, diz o seguinte: os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, lembrando daquilo que eu falei, sobre os ciclos. Por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem em Zorá, da tribo de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril, nunca lhe dera filhos. Mas o anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse: és estéril e nunca deste à luz, mas engravidarás e terás um filho. E aí no versículo 4 e 5, agora toma cuidado e não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa alguma impura, porque engravidarás e terás um filho. Sobre a cabeça dele não passará navalha, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre da mãe, e começará a libertar Israel do domínio dos filisteus. Para quem está lendo a versão Almeida século 21, tem uma notinha que diz lá embaixo, o que é nazireu? É uma pessoa consagrada a Deus. Então, essa pessoa, dentro do povo de Deus, poderia ser alguém que durante um certo tempo de vida dizia assim: eu vou ser consagrado a Deus. Essa pessoa não poderia então tomar vinho, deveria se manter o mais puro possível para poder ter esse tempo de consagração. Só que algumas pessoas, elas não só escolhiam ser nazireu, como outras eram escolhidas para serem durante toda a vida dessa forma. E Sansão foi uma dessas pessoas. Ele não tomou vinho porque era ruim, ele não podia tocar então defuntos porque tinha nojinho, não era isso. É porque ele foi alguém escolhido para ser realmente separado, santo. Por isso que ele não podia cortar o cabelo, por isso que ele não podia tocar em pessoas nem em animais mortos. Por isso que ele não poderia fazer uma série de coisas, porque ele deveria ser alguém separado. E aí então acontece esse nascimento milagroso,
ele sendo alguém separado, ele foi abençoado por Deus, e na história dele nós sabemos que o Espírito Santo agia na vida dele. O Espírito naquela época agia de uma forma diferente. Hoje nós temos o Espírito Santo habitando em nós a todo tempo, mas naquele tempo o Espírito Santo entrava e saía de uma forma diferente das pessoas, tomava as pessoas. E talvez você até conheça, né, pessoas que nasceram com tudo para dar certo na vida. Parecido aqui com Sansão. Nasceram até numa família boa, tiveram um bom ensino bíblico, foram bem ensinadas, foram bem instruídas, mas você vê que depois essa pessoa acaba não dando certo. E foi mais ou menos isso que aconteceu aqui na vida de Sansão. Mas por que isso? Nós vemos que, infelizmente, Sansão não correspondeu à expectativa. Apesar do seu nascimento milagroso, apesar da sua separação, apesar de ele ter sido alguém consagrado, ele não cumpriu a missão conforme ele deveria cumprir. No fim, era para ser um grande líder, um grande libertador, ele tinha qualidades físicas para isso, mas ele não soube dominar os seus desejos, que aparentemente pareciam inofensivos, mas depois nós vemos um homem totalmente escravo dos seus impulsos, e é isso que é alguém viciado, alguém dominado pelos seus impulsos. Nós vemos que Sansão se envolve com mulheres inimigas, isso no decorrer do capítulo 14 e no capítulo 16. Muita gente acha que ele só se envolveu com Dalila, né? Mas não foi só Dalila. Antes, ele ficou noivo de uma mulher, também dessa mesma filisteia, inimiga do povo de Deus. Isso lá em Juízes 14, de 1 a 2. Depois ele acaba se envolvendo com uma prostituta. Olha só, primeiro ele ficou noivo, queria compromisso. Depois ele se envolveu, se prostituiu com uma mulher também que era filisteia. Ele tinha uma queda por filisteia. E por fim, ele acaba apaixonado por quem? Por Dalila. E nós vemos então aqui um ciclo cada vez mais perigoso, de um homem envolvido cada vez mais enlaçado. Há grandes perigos dentro do pecado e dentro do vício. E fazer pensar que nós estamos no poder, que nós estamos no controle dele, faz com que nós não lutemos contra ele. Esse talvez seja um primeiro e um grande problema com os nossos vícios. Nós achamos que nós podemos dominá-lo, quando na verdade ele está nos dominando. E por conta disso nós não lutamos. E nós vemos aqui Sansão lutando com tanta gente, com tantos homens, mas com aquilo que ele realmente deveria lutar, que era contra seu vício, ele não fez. Ele achava graça, ele achava bonito, e se envolveu cada vez mais, e eu tenho certeza que você sabe o final dessa história. Tem um outro exemplo também que eu queria usar, tem como colocar a imagem, data show? Para quem não consegue identificar, isso daí é uma formiga. E o que você está vendo na costa dela é um tipo de cogumelo. Para quem gosta de filme de ficção, deve ser acostumado já a assistir filmes com zumbi, né? Algo fictício, pelo menos até hoje, né? Meio fictício entre humanos, mas no meio da natureza isso é algo comum. Não tão comum, mas é algo que acontece. E existem algumas histórias bizarras sobre isso. Essa formiga, ela está dominada por um fungo chamado Ophiocordyceps unilateralis, ou fungo da formiga zumbi. O que acontece? Esse fungo, ele acaba liberando esporos, a formiga passando no caminho onde esses esporos, né, como poeira, entram então, não na carapaça, mas nas pequenas áreas onde ele pode entrar, e ele então entra na corrente, não sei se dá para chamar que formiga tem corrente sanguínea, enfim. E ali ele começa então a se desenvolver. Esse fungo começa então a tomar conta da formiga. Essa formiga começa a ficar estranha, diferente, ela já não vai mais para a colônia, ela já começa a ter uma vida solitária. Esse fungo vai consumindo a formiga de uma forma bizarra, que ele vai consumindo os órgãos da formiga e a formiga viva. Essa formiga então vai para o alto de uma
de uma folha ou então de uma árvore, ela então se agarra naquilo ali e ela finalmente é toda consumida por esse fungo. E é interessante que o fungo controla ela. E a última coisa que o fungo consome é o cérebro da formiga, porque ele precisa dominar quimicamente o cérebro dela para fazer com que a formiga a obedeça. Estranho, né? Mas é isso que acontece. E eu penso que é algo parecido com pessoas viciadas. Lembrando, não pensando apenas em pessoas que são viciadas em drogas nem em álcool, vício de uma forma geral. Quantas histórias de meninos e meninas que são viciadas em jogos, que passam o dia todo trancado no quarto, jogando? Já não tem mais convívio familiar, já praticamente não estudam, vivendo apenas para aquele vício do jogo. Isso é só um exemplo. Nós temos que entender que o vício destrona Deus da sua vida, isso falando para cristãos. O vício destrona Deus da nossa vida. Se nós dizemos que Deus é o nosso rei, a partir do momento que o vício entra em nossas vidas, Deus sai do nosso trono, Deus sai do nosso objetivo, e nós colocamos então o vício ali, para se tornar o nosso novo Deus. O vício então passa a ser essencial, e Deus não é mais essencial. O nosso vício, ele passa a ser um amigo de todas as horas. É estranho isso, mas é assim que um viciado enxerga o seu vício. Por que é tão difícil você tratar, muitas vezes, alguém que bebe, alguém que sofre por algum problema de dependência química? Porque essa pessoa aprendeu a conviver diariamente com aquele vício. Querendo ou não, aquilo se tornou, talvez, o único amigo que ele tenha. O amigo da onça, né? Mas é aquele que tira os seus problemas, mesmo que momentaneamente. É aquele que resolve a sua vida, mesmo que por um instante. Ironicamente, o vício causa o problema, a pessoa vai atrás do vício para resolver o problema, depois o vício volta. Uma desgraça, um círculo vicioso em sua vida. E também é o vício que vira o seu investimento, ele então se torna seu principal investimento. A pessoa é capaz de tirar o leite do seu filho para poder alimentar seu vício, é capaz de perder uma casa, um apartamento e vender o seu carro para alimentar o seu vício, é capaz de deixar de ajudar a igreja para poder alimentar seu vício. Então, o seu investimento primordial é o quê? O seu vício. O convívio então muda, porque o vício faz ele mudar as suas preferências. A sua mulher, os seus filhos que antes eram talvez os seus melhores amigos, a melhor coisa que eles tinham na vida, deixam de ser prioridade, já não são mais prioridade. O aniversário de um filho, o aniversário de um neto, o aniversário da esposa, passa, e a pessoa então vai começar a se integrar, vai começar então a comungar com outras pessoas, das quais talvez ele nunca tivesse tido contato. Por quê? Porque compartilham do mesmo vício. Unidos pela desgraça, né? E é isso que o vício faz. Substitui. Ele substitui aquilo que é bom por algo que é ruim. Eu tive a oportunidade de estar no fluxo da Cracolândia em 2018, junto a uma atividade do seminário, e a gente realmente entrou no fluxo da Cracolândia. É algo aterrorizante você entrar num local em que parece que ocorre um universo paralelo, pessoas andando realmente como se fossem zumbis, muita gente no chão sentada, com caixas de sapato ou caixas de madeira, em cima várias caixas de cigarro, mas na verdade aquilo é só uma desculpa, porque dentro dessas caixas tinha pedras de crack, todos eles com cachimbo de crack. E o que talvez tenha me impactado mais é que nós vamos para lá com uma ideia de que você vai achar pessoas mendigas, pessoas já secas, pessoas já consumidas pela droga, mas quando você chega, você vê tantos jovens bem vestidos, tantas senhoras bem vestidas, senhorizinhos
consumindo droga. E aquilo impacta. Crianças, 8, 10 anos, consumindo droga. E tudo, vou abrir aspas aqui, em paz, porque lá dentro quem domina é o tráfico. Se você roubar, se você der problema, você morre. E todos eles, no meio daquela desgraça, convivendo numa paz demoníaca. É horripilante. E aí a gente fica pensando, né? Será que essas pessoas que estão entrando ali, que estão começando nas drogas, na verdade o crack não é o primeiro, geralmente o vício de entrada é a bebida, mas as pessoas que estão entrando ali, começando a consumir as drogas, será que eles não conseguem enxergar as pessoas já quase morrendo na sua frente? Mesmo o traficante que está vendendo para alguém aqui que já está nos últimos dias de vida, vende para o rapaz do lado que acabou de entrar e a pessoa não consegue enxergar que o fim dele vai ser aquele? Que absurdo! Parece algo irracional, mas é algo irracional, porque na verdade a mente dessas pessoas já foi tomada pelo diabo. Da mesma forma que a formiga foi consumida ali pelo fungo, essas pessoas já são tomadas pelo diabo, pelo seu vício, pelo seu orgulho, pelo seu egoísmo. Lembrando de novo, vício não é só isso. Você pode estar se viciando em casa com outras coisas, e o vício faz esse mesmo efeito. Talvez não de uma forma tão visível, explícita, mas é esse o efeito do vício. Ele toma a sua mente e te consome, sem que você muitas vezes perceba ou finge não perceber. Voltando aqui à história de Sansão. Sansão foi alguém que confiou na sua própria força. Foi alguém que rasgou um leão com a mão, que amarrou tocha no rabo de 300 raposas, não sei como é que ele fez isso, mas ele amarrou ele tocha em 300 raposas, né, para poder queimar então ali as plantações dos filisteus. Carregou os portões de uma cidade até o topo de um monte, e vamos lembrar que as cidades naquela época tinham portões enormes. Imagina alguém que conseguiu arrancar esses portões e conseguiu levar até o cima de um monte. Se não fosse bíblico, eu dizia que era mentira, mas você está na Bíblia porque é verdade. Matou primeiramente 30 pessoas, 30 homens, e depois matou mais 1000 homens. Que homem é que é esse? Sansão. Sansão se achava alguém invencível, e a gente lendo essa história realmente, né, parece um homem invencível. De onde que vinha a força de Sansão? Fica a pergunta. Você lembra de onde vem a força de Sansão? Se você disser que foi do cabelo, você está errado. Porque, na verdade, a força de Sansão vinha de Deus. Isso é verdade porque está escrito aqui em Juízes 14:6. Vamos ler só para a gente não dizer que, para você não ficar na dúvida. Juízes 14:6 diz o seguinte: então o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que despedaçou o leão com as mãos vazias, como se fosse um cabrito. Porém, não contou nem a seu pai nem a sua mãe o que havia feito. Depois a gente vai lá para o versículo 19. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que desceu a Asquelon, matou 30 homens de lá, tomou-lhes as roupas e as deu aos que responderam ao enigma. Depois disso subiu enfurecido à casa de seu pai. E aí ele continua também, o último versículo, 15:14. Quando ele chegou a Leí, os filisteus foram alegres ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, e as cordas que amarravam seus braços se tornaram como fios de linho queimados, e os laços caíram nas suas mãos. Alguma dúvida de que a força vinha de Deus, e não propriamente do cabelo? Porque parece que em algum momento Sansão duvidou que a sua força vinha de Deus. Meus irmãos, a derrota de todo homem, e não é homem somente, mas de todo homem e toda mulher, vem quando essa pessoa se acha forte demais e menospreza o adversário. Mesmo que esse adversário pareça ser uma inocente dose de cerveja, mesmo que esse adversário seja um filmezinho meio picante, mesmo que esse adversário seja aquele assédio engraçado do seu chefe, que fica jogando chaveco para você,
e você acha graça, e você não corta. Mas ali é o início de tudo. É o início da bebedeira, é o início da pornografia, é o início do adultério. Sempre começa de um modo aparentemente inocente. E não foi diferente com Sansão. O envolvimento com as mulheres parecia algo inocente, mas nós sabemos aonde terminou a vida desse rapaz. Eu vou lembrar também uma outra história que eu falei lá na Missão Vida, do Anderson, Anderson Silva, lutador de MMA, quando ele lutou com o Weidman. O pessoal, acho que a maioria lembra, ou pelo menos ouviu sobre essa história. Esse homem, Anderson Silva, em 2013, ele tinha 17 vitórias, 10 defesas de título, e até então era o maior nome do MMA. E depois de muito relutar, ele aceitou lutar com um quase desconhecido chamado Chris Weidman, um lutador americano, cara de bom moço, né? E aí ele foi para a luta. O Anderson Silva, sempre com aquele jeito brincalhão de querer começar a luta, talvez para desestabilizar o seu oponente, mas nós sabemos também que com uma certa dose de orgulho, né? E ele então, no segundo round, levou um cruzado de esquerda e caiu, e perdeu a luta. Por que ele perdeu a luta? Porque ele abaixou a guarda. Por que a gente perde a luta contra o pecado e contra os vícios? Porque a gente brinca com eles e em determinado momento a gente baixa a guarda. Aconteceu com Anderson, aconteceu com Sansão e com certeza acontece com muita gente. Paulo, ele alerta a respeito disso em 1 Coríntios 10, 12, e diz assim: assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Aquele que acha está firme, cuidado para não cair. O diabo, ele sempre vai usar a melhor arma que ele tem. Não pense que o diabo é burro, não pense que o diabo é sua marionete, porque ele não é. Não pensa que aquelas músicas que dizem pisa a cabeça do diabo, ri do diabo, é algo que você pode fazer se você não tiver realmente revestido pelo Espírito Santo, porque o diabo vai te derrubar. O diabo é inteligente e sempre vai usar o ponto fraco para te derrubar. Se você não tem problema com vício de bebida, ele não vai usar bebida para você, porque não vai funcionar. Se você não tem problema com pornografia, ele não vai usar pornografia com você, porque ele vai perder tempo. Assim como o esporo, né, como o fungo, ele entra através da carapaça da formiga, é assim que o diabo vai atuar. É assim que o vício entra, na parte mole, na parte em que você é fraco, na parte em que você não tem se fortalecido. Porque nós acreditamos ser fortes e o vício algo fraco. Afinal, meus irmãos, o pior inimigo, seja droga, mulher, prostituição ou outra coisa, sempre vem bem maquiado. Tenho certeza para que aqueles que já são acostumados a pescar, você não simplesmente joga o anzol na água, porque o peixe não vai pegar. Se você vai preparar uma armadilha para pegar algum animal de caça, você não deixa essa armadilha exposta. Por quê? Porque eles vão perceber. O que é feito então? Você disfarça, você esconde, você torna aquilo algo atrativo. Por que o diabo vai usar algo diferente? É assim que ele funciona, é assim que ele trabalha. Sempre vai trazer algo atrativo para você. Sempre vai te dar algo lucrativo, pelo menos naquele momento. Algo bonito, algo gostoso, algo prazeroso, algo que te dá adrenalina. Sansão, ele venceria exércitos, assim como ele venceu 30 homens, depois mais 1000, ele venceria exércitos. Mas ele foi derrubado por quem? Por frágeis mulheres. 3 mulheres bastaram para derrubar Sansão. No caso da sua vida pode ser o quê? Uma pedra de crack. Na sua vida pode ser uma pequena dose de cerveja, de álcool. Na sua vida pode ser talvez aquele joguinho que você já joga há muito tempo.
o excesso de WhatsApp, as horas extras do trabalho, que você usa como desculpa para dizer que está trabalhando, mas na verdade você é viciado em trabalho. Vocês veem como é sutil? Como acontece de uma forma que às vezes nós não percebemos? Da necessidade de termos sabedoria divina para podermos ver as armadilhas que são colocadas em nossas vidas. E nós temos então o triste fim de Sansão em Juízes 16, 20 e 21. Vamos ler? Juízes 16, 20 e 21 diz o seguinte: olha só o que aconteceu com Sansão forte, o Sansão poderoso. Então os filisteus o prenderam, furaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza. Amarraram-o com 2 algemas de bronze e o fizeram girar um moinho no cárcere. Mas o cabelo de sua cabeça começou a crescer de novo e logo depois de rapado. Esse foi o fim de Sansão. Não o fim final, mas esse foi o fim das suas aventuras. Pergunto, se Sansão, o homem mais forte do mundo, teve esse fim, por que você acha que entrando numa situação de vício, você acha que vai ter um fim diferente? Infelizmente, nós convivemos com outra coisa chamada maldito orgulho. É um pecado que anda muito junto com o vício e junto também com o egoísmo. Vocês lembram da formiga no início, que a gente comentou? O fungo, ele dominou a mente da formiga sem consumir a sua mente, porque se ele come então o cérebro, a formiga morre. Mas ele dá um jeito de consumir todos os órgãos da formiga e deixar o cérebro funcionando, para que ele tenha então, o que o fungo tenha, o controle dessa formiga. Usando então o que? A química para isso. Ou seja, a formiga sabe que estava sendo dominada, mas ela não tem força suficiente para se livrar daquilo. É muito diferente das pessoas que são viciadas, sabem que estão sendo dominadas, mas não têm força para se livrar daquilo. Nos seres humanos, até mais perigoso que o próprio pecado do vício, é o pecado do orgulho de quem é viciado. Isso é uma questão pessoal, eu penso, que o orgulho é até mais difícil de ser tratado do que o próprio vício. Porque é o orgulho que serve como uma armadura em prol do viciado. Vá trabalhar com o viciado, vá tentar convencê-lo de que ele está errado, orgulhoso. Você acha que ele vai aceitar de imediato? Não vai aceitar. O orgulho serve então como o quê? Como uma armadura, para que ele não seja corrigido, para que ele não seja repreendido, para que ele não seja admoestado, para que ele não enxergue, ou pelo menos fingindo não enxergar, para que ele não se arrependa, para que ele não mude. Orgulho. E esse orgulho, então, é o que inviabiliza a possibilidade de tratamento, porque só doentes podem ser tratados. E eu não estou falando aqui de tratamento psiquiátrico, tratamento químico, que é necessário também, mas principalmente tratamento espiritual. Olha o que diz Jesus em Marcos 2, 16 e 17. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos, os sadios, não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus está dizendo aqui que os publicanos, os fariseus, então, eles eram santos? Não. Está dizendo que eles eram sãos? Não. Jesus está sendo irônico, porque essas pessoas, esses líderes, eles se achavam autoridades acima dos outros, eles se achavam melhores que os outros, então eles não precisavam de tratamento. Mas já as prostitutas, os publicanos, aqueles que estavam mais à margem da sociedade, eles enxergaram o seu pecado e aceitaram que Jesus falasse em suas vidas. Muita gente, muitos cristãos, não têm deixado Deus trabalhar em suas vidas porque não têm assumido que estão doentes, inclusive com vícios em suas vidas, que têm consumido suas vidas.
porque o orgulho não deixa. É triste porque quem é orgulhoso transfere a culpa para o outro. Eu estou assim nessa situação porque minha mãe fez isso lá atrás. Eu estou assim porque meu pai me bateu e fez não sei o que mais. Eu estou assim porque meus filhos não me obedecem. Eu estou assim por causa disso e disso. Nunca é ele. Ele sempre é uma vítima da sociedade, sempre é vítima de alguma coisa. É a culpa, ele não quer assumir a culpa. Porque se ele assumir a culpa, ele vai ter que mudar. Isso já é antigo, né, gente? Adão não tomou sua decisão de não deixar Eva consumir ali a fruta, e depois estava acusando quem? Não, foi a mulher que tu me deste. Acusou Eva e ao mesmo tempo já acusou Deus, né? Porque se o Senhor não tivesse me dado Eva, não tinha pecado. Olha só onde é que começa, né, a história. E depois então nós temos o quê? Né? Você culpa a circunstância, você culpa as pessoas que fizeram mal e até as que tentaram ajudar. Ah, mas o fulano fala muito, a minha mulher fica me enchendo muito o saco, eu não vou, entendeu? Aí arranja desculpa, é absurdo, é ilógico, é irracional, porque não quer assumir. Tem outra coisa também, não é só isso não. A gente acaba se tornando advogado do próprio diabo, ou seja, nós estamos sendo sacrificados, nós estamos sendo consumidos e ainda assim nós defendemos aquele que está nos matando. Nós somos advogados do próprio diabo. Por quê? Só mais uma dose, não vai fazer diferença não. Meu filho, sai do videogame, é só mais uma hora, né? Às vezes também, não vamos ser hipócritas, né? Minha mulher às vezes briga comigo, ele já está no WhatsApp de novo? Aí eu uso, não, porque é coisa da igreja. Às vezes é, mas às vezes a gente também acaba escapulindo para uma outra coisa, né? Vai vendo algum vídeo de YouTube e tudo mais, a gente perde tempo. Será que sempre a gente assume a responsabilidade? É fácil acusar os outros, né? É fácil a gente dar desculpa para nós mesmos, tentarmos colocar em nossas vidas anestesias que na verdade não vão solucionar o problema, só vão diminuir nossa dor, nossa sensibilidade, e a gente não muda. Por quê? Estamos advogando em favor do nosso pecado. O que é isso? Orgulho. Não quer aceitar? Meus irmãos, 2 Coríntios 11, 3 diz o seguinte: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Essa é a preocupação de Paulo, que a gente não seja dominado pela falácia do diabo e também, consequentemente, nós sejamos então tomados pelos nossos vícios. Além do orgulho, outro pecado que acompanha o vício é o egoísmo, o meu prazer. Você já viu alguém viciado que na verdade está fazendo bem para o outro? Não. Se eu sou hoje uma pessoa viciada, é para o meu prazer e somente meu prazer. E é interessante, eu não contei essa história, esse final da história. A formiga, que foi então consumida pelo fungo, ela não morre sozinha em um canto qualquer, não. O fungo faz ela ficar em cima do formigueiro ou de uma região estratégica aonde passam as formigas. E quando ela fica ali, ela é consumida pelo fungo, começa a cair então os poros e ele vai afetar as outras formigas. O que eu quero dizer com isso? Um vício geralmente não consome apenas a pessoa, ela afeta outras pessoas. E infelizmente, quantas mulheres, quantos filhos, quantos maridos, quantos pais não são afetados pelo vício de outra pessoa, que sequer se sensibiliza com o que está fazendo na vida do outro. Egoísmo. No fim, a formiga passa pelos esporos para as outras, como eu falei, mas não enxerga, afinal, a pessoa que é viciada, ela está cega. Por falar em cegueira, a gente lembra Sansão. Sansão, ironicamente, precisou ficar cego para poder enxergar a Deus. Já pensou nisso?
Sansão só enxergou realmente que Deus era aquele que dava poder para ele, que Deus realmente deveria dominá-lo, quando o quê? Quando ele estava cego. No momento em que ele ficou cego, foi que ele enxergou a Deus. Um alerta para mim e para você: será que vamos precisar ficar cegos para podermos enxergar os nossos vícios? O pior, será que vamos precisar perder a vida, perder oportunidades que não voltam mais, para depois enxergarmos os nossos vícios? A oportunidade é hoje, meus amados. O que falta para nós enxergarmos aquilo que temos feito de errado, aquilo que tem nos consumido, aquilo que nos tem dominado que não seja Deus? O que isso te fala hoje? Que é preciso parar então, enquanto é possível. Mesmo perdendo um olho, assumindo consequências, talvez seja você que esteja num adultério, você talvez tenha que sentar com a sua mulher, ser sincero, seu namorado, sua namorada, você não sabe o que vai acontecer, mas você precisa dar um fim ao seu vício de prostituição, ao seu vício de adultério, ao seu vício de pornografia, ao seu vício de masturbação. Mas eu não sei como chegar com alguém e tal, mas você precisa se libertar. Você precisa se libertar. Você precisa dar um fim no seu vício, porque o vício vai te levar para o fundo do poço. Parece inocente no início, mas depois se torna algo muito pior. Ou alguém já viu alguém ficar viciado e ter uma vida melhor depois? Não, me viciei em maconha, hoje eu vivo melhor. Não, eu sou viciado em pornografia, hoje eu sou uma pessoa muito melhor. Não tem. Sempre para algo pior. Nunca fica na mesma, sempre algo pior. Não negocie a sua comunhão com Deus, resgate-a a qualquer preço enquanto há tempo. Fico pensando se Jesus de repente não estava lembrando de Sansão quando falou Mateus 5, 28 e 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e joga fora, pois é melhor para ti perder um dos teus membros do que ter todo o corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e joga fora, pois é melhor para ti perder um dos teus membros do que ir todo o corpo para o inferno. É melhor você passar por uma humilhação hoje, é melhor talvez você devolver aquilo que você roubou para o seu chefe, correr o risco de ser preso, do que perder a bênção de Deus, do que terminar a sua vida distante de Deus, porque nada vale mais do que a vida eterna ao lado do nosso Deus. Nenhum vício vale a comunhão com Deus. Não sei o que você tem que pagar hoje, mas é necessário. Ainda há volta. Ainda há volta. O que fazer então? A gente tem falado aqui do viciado, mas voltando à questão dos familiares, quantas mães, quantas mulheres, pensando principalmente nos homens que vivem uma vida de bebedice, né? Tem orado, e tem se ajoelhado, e tem clamado, e tem pedido para as Déboras a orarem, e tem ajoelhado em casa, e tem sofrido, e não vê mudança no seu marido, não vê mudança no seu filho, o marido não vê mudança na esposa, e você pensa em desistir, você não quer mais orar, porque você acha que não vai acontecer, você fala e parece que só piora. Gente, a gente tem que ter consciência de uma coisa: a sua missão é falar e anunciar, mas quem vai mudar a pessoa não é você. Nenhuma pessoa tem a capacidade de mudar outra pessoa. O único que pode fazer isso é o Espírito Santo. A sua missão é orar, a sua missão é jejuar, a sua missão é dar testemunho. O restante tem que ser entregue a Deus. Quantas vezes nós queremos tomar o lugar de Deus, porque nós queremos fazer o que só Ele pode fazer, e a gente acaba se consumindo, e a gente acaba se tornando uma pessoa amarga, acabamos estressadas, acabamos deprimidas, porque queremos tomar o lugar de Deus, e não vemos acontecer, quando na verdade Ele fala para o quê? Colocarmos todas as ansiedades diante dEle. Aonde nossos braços não alcançam, é onde Deus vai atuar, amém? E Ele fala em João 16, 7 a 13, todavia digo-vos a verdade, é para o vosso benefício que eu vou, no caso Jesus indo ao Pai, né, voltando aos céus. Se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu o enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem
quem é que convence? O Espírito Santo. E aí ele fala, quando porém vier o Espírito Santo da verdade, isso lá no final, ele vos conduzirá a toda a verdade e não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Não é você que vai mudar, é o Espírito Santo, creia nisso. Faça o que estiver ao seu alcance. Não vá pensar, meu Deus, agora só restou orar. Orar deveria ser a sua primeira ação, sua primeira e sua última ação, oração. Orar para o crente não é uma opção. Orar para o crente é uma necessidade. Orar para o crente é um meio de sobrevivência espiritual. Você tem orado? Você tem orado pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus amigos? Ou será que você simplesmente tem falado a Deus, mas sem compromisso? O seu vício você tem entregue? Você tem colocado diante de Deus para mudança? Você tem orado por isso? Ou simplesmente finge ser cristão e continua sendo consumido pelo seu vício? São questionamentos para a nossa vida. Além da ajuda física, nós precisamos tratar o espiritual. Tem muita gente que vai nos Alcoólicos Anônimos para resolver um problema de dependência química, né? De bebida, de álcool e tudo mais. Mas será que muita gente tem colocado diante de Deus? Porque, meus irmãos, eu penso o seguinte, tem gente que realmente consegue deixar o vício, e vocês devem conhecer talvez alguém. É difícil muitas vezes, mas tem gente que larga o álcool, tem gente que larga as drogas, tem gente que larga o vício da prostituição, sem Deus. Faz isso sem Deus. Mas eu te pergunto, Jesus ele veio à Terra para fazer você deixar seu vício, ou ele veio para te salvar? Porque eu fico pensando que você simplesmente tratar um vício é como alguém que está num time de futebol já eliminado do campeonato e faz um gol no final do jogo. Fez o gol, legal, se tratou, não é mais dependente químico, mas não vai ser mais campeão, vai ser condenado, vai ser alguém liberto das drogas, mas condenado ao inferno. Será que é isso que Deus quer para nossas vidas? Ou será que Deus não nos quer libertar dos nossos pecados e vícios, nos salvar e tratar então o nosso vício? O que adianta eu tratar o vício se eu não vou tratar a minha alma, se eu não vou ser salvo? Então a necessidade, meus irmãos, de não só tratarmos o vício em si, mas principalmente tratarmos nossa alma. Porque o que adianta ganhar o mundo? O que adianta eu vencer o vício e perder minha alma? Não vamos confundir os principais objetivos. Tratamento e superação de vício é consequência de uma vida transformada por Jesus Cristo. Esse é o alvo principal. Essa é a mudança principal. Mudança de mente, koinonia. E não podemos perder então o foco naquilo que é o principal. Não caia, por fim já estou finalizando, eu sei que o tempo já está alongado, mas não caia em duas mentiras muito usadas pelo diabo para aquelas pessoas que estão entrando no vício ou já são viciadas. Ele vai falar para você, mais um não faz mal não, você é forte, besteira, toma mais uma dose, joga mais uma hora teu joguinho aí que tu já está 5 horas jogando, é só uma fumadinha, é só um tapa de maconha, vai fazer mal não. É isso que o diabo fala para a gente, quando a gente está no vício, né? Aí depois que você se toca que você caiu, o que o diabo vai te falar? Tem jeito não, ó, tu é fraco, tu não vai sair dessa. Olha só como ele é astuto, né? Você é forte, não tem problema, depois que você cai, você é fraco, você não sai mais. São duas mentiras que o diabo conta para nossas vidas. E para essas duas, Cristo Jesus é a solução. A palavra de Deus é a solução. Que Ele nos dê sabedoria para não entrarmos e que Ele nos dê força para sairmos. Porque nada é mais forte do que o Espírito de Deus. Nada supera o sangue de Cristo Jesus, por pior que seja, por pior vício que seja, por pior desgraça que esse vício já tenha feito na tua vida. Nada é mais forte do que o sangue de Cristo Jesus. E não aceite o que o diabo te fala, que você não tem jeito porque você tem. Você tem jeito.
Talvez para você que não sabe se é viciado ou não, porque a gente é viciado, às vezes nem sabe que é viciado, se coloque diante de Deus. Pergunta: Senhor, eu sou viciado em alguma coisa? Porque se eu sou, vasculha a minha alma, vasculha a minha vida e me mostra, ó Pai. Essa foi uma oração de Davi: Senhor, se há algo no meu interior que não te agrada, vasculha e me mostra. Se você talvez seja viciado e você nem saiba, e você não trata, e você não vai se recuperar porque você nem sabe que é viciado. Para quem não sabe realmente, coloque diante de Deus na sua vida, isso na sua vida. Senhor, será que eu tenho vício de alguma coisa? Será que algo tem tirado a minha comunhão contigo? Será que eu tenho destronado o Senhor da minha vida e colocado outra coisa no teu lugar? Me mostra. Pode ser tua esposa. É muito bonito o homem, né, que ama a esposa e tudo mais, mas às vezes se torna obsessão. É um filho que diz: meu Deus, meu filho, se morrer eu morro junto. Isso é pecado. Parece bonito, mas isso é pecado, porque nós colocamos algo na frente de Deus. Gente que às vezes trabalha na igreja dia e noite, não tem vida para sua família. Será que Deus se agrada disso? Será que isso não pode ser um pecado, apesar de parecer ironia? Mas pode ser, meus irmãos. A gente não sabe qual é a motivação do nosso coração. Vamos pedir para que Deus mostre, porque Ele fala que se nós pedirmos, Ele atua. Sabedoria também. A Bíblia nos ensina que se todo aquele que pedir sabedoria de Deus, Ele dá sabedoria, para nós então podermos tratar nossos vícios, reconhecer, confiar, respeitar ao nosso Deus, saber que Ele é o Deus acima de tudo e de todos, e que Ele pode tratar nossas vidas desde que nós queiramos ser tratados, porque se você não quiser ser tratado, Deus não vai te tratar. Você precisa querer que Deus trabalhe nosso orgulho, que Deus trabalhe também nosso egoísmo, porque nós somos difíceis como seres humanos. Nós somos mestres em nós mesmos nos enganarmos, e que Deus nos dê sabedoria para que nós não caiamos na falácia do diabo, e que nós não sejamos então vítimas, mas ao mesmo tempo também criadores de problemas com o vício. Essa é a minha mensagem, meus irmãos, para hoje. Eu penso que talvez Deus esteja falando para a sua vida, fala para a minha vida, porque ninguém aqui está livre disso, da possibilidade de entrar no vício se você não está. Mas que Deus tenha misericórdia de sua vida e que você possa sair caso você esteja. Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Vamos orar? Senhor, te agradeço por mais essa oportunidade, ó Pai, apesar de um pouco alongado, mas eu espero que meus irmãos tenham tido a oportunidade de algo aqui ter falado aos seus corações, e que nós tenhamos a consciência, Senhor, de que nós somos fracos, que nós sem o Senhor não somos nada, que nós, ó Pai, sem a Tua mão poderosa sobre nossas vidas, nós somos marionetes do diabo, ó Pai, mas nós não queremos isso, Senhor. Nós já fomos libertados desse mundo, não podemos voltar a ele. Aqueles que são Teus filhos são Teus, ó Pai, e que o Senhor venha nos libertar de qualquer resquício desse mal, de vícios que tem nos tentado, Pai, colocar de novo nas mãos do diabo, ó Pai. Trata nossas vidas, Senhor Deus, trata a vida daqueles parentes nossos, trata a vida daquelas pessoas próximas, ó Pai, que nós temos visto que tem se afundado cada vez, Senhor, em vícios, em pecados, e não tem força para sair. Nos dá primeiramente condição, Senhor, e confiança, sabendo que Tu és o nosso Deus, que nós possamos orar e clamar por essas pessoas, a fim de que elas possam ter um encontro real contigo, sempre lembrando que nós somos ferramentas para a Tua obra, para proclamar, mas somente o Senhor é aquele capaz de mudar vidas, e é o que te pedimos, Senhor Deus, muda vidas, ó Pai, transforma, resgata, Senhor, aqueles que estão enterrados, ó Pai, em vícios e pecados, Senhor. Trabalha essas vidas, ó Pai. Nos mostra se nós não estamos no Teu caminho, Senhor Deus, nos faz enxergar a Tua verdadeira luz, Senhor, a fim de que nós não venhamos ganhar o mundo, suprir nossas necessidades físicas, Senhor Deus, e perder a comunhão contigo eterna, Pai. Trabalha no Teu povo, trabalha através do Teu povo, a fim de que nós sejamos abençoados, mas também possamos abençoar tantos outros, Senhor, que têm pedido ajuda sem conseguir falar, que têm buscado solução, Senhor, sem saber onde é a porta, que nós possamos ser então, Senhor, ferramentas para a Tua obra nesse sentido, nesse bairro tão mergulhado em problemas de bebida, em problemas de tráfico,
nessa cidade, Senhor Deus, nesse mundo cada vez mais dependente de produtos químicos, como remédios, que fazem, na verdade, só querer buscar solução longe de Ti. Ó Senhor, nos dá sabedoria, nos dá, Senhor Deus, capacidade, Pai, para proclamar a verdadeira libertação que há em Cristo Jesus através do Teu Espírito. É assim que eu te peço, te agradeço em Cristo Jesus. Amém.